Aprendendo com a didática das provações. Vamos analisar a justificativa divina para que as provações aconteçam, de número 65. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que saibamos que deixar de servir ao Senhor e de obedecê-lo coloca-nos automaticamente na condição de servos do inimigo e de vítimas das respectivas consequências desta servidão. O inimigo de todos nós vende uma falsa liberdade. Ele nos ilude com a mentira de que obedecer ao Senhor é uma espécie de servidão e que temos o direito de viver livres de leis e normas. Uma loucura, é claro. Veja o que Davi diz a Deus sobre ter pecado contra ele em 1 Crônicas 1:28, por exemplo. Versículo bíblico pertinente. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Nas próprias habitações celestiais, um dia, nasceu no coração de um anjo magnífico um sentimento de contrariedade quanto às exigências de estrita obediência ao Criador, como forma de se manter o equilíbrio, a segurança, a liberdade e a paz. Cheio de orgulho por sua condição de destaque no reino celestial, Lúcifer iniciou uma revolução com a qual pretendia assumir o controle total do reino de Deus. Sua campanha foi iniciada justamente com a alegação de que não é imprescindível obedecer. Depois de conquistar a adesão de 1/3 dos anjos do céu, ele promoveu uma luta armada e, tendo sido derrotado, foi expulso com seus aliados. Aqui chegando, conseguiu convencer nossos primeiros pais a aderirem ao seu projeto maligno e hoje todos somos vítimas dessa queda, tendo nos tornado escravos do pecado e de suas destrutivas consequências, das quais a morte é a mais severa. Em muitas ocasiões da nossa vida, Deus permite que sejamos provados para que percebamos melhor o erro no qual nos inserimos, o de imaginar que obediência é igual a escravidão e que desobediência é igual liberdade. Saibamos com certeza que a obediência conduz ao amor e à justiça, que, por sua vez, conduz à vida eterna. O amor e a justiça são a essência do caráter de Deus, o qual é a própria vida. Quebrado esse círculo, desligamo-nos da fonte da vida, que é Deus. Assim, desobediência conduz ao desamor e à injustiça, ou seja, para longe de Deus, que é amor e justiça. O apóstolo Paulo é o que mais escreve sobre essa dinâmica tão importante da vida sob o domínio do pecado. Aos Romanos, no capítulo 6, verso 22, ele assim indica a relação clara e inquestionável entre o pecado e a morte, e entre a justiça e a vida. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Jesus é o Senhor, justiça nossa, e Jesus, o amado Filho de Deus, é a própria fonte da vida, conforme nos indica João. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5,12. Ora, esse mesmo Filho declarou-se fiel à obediência ao Pai, como sendo esta uma forma de se manter na sua presença e na sua glória. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Ou seja,
Permanecer em Deus requer estar em justiça, e estar na condição de justiça requer, primeiramente, estar com e em Jesus, que é o justo por excelência, sendo que sua justiça passa necessariamente pelo fator obediência ao Pai, à sua lei e à sua vontade, é claro. Como, pois, permanecer na vida estando ausentes dele em função da injustiça? A injustiça é o efeito da desobediência. Portanto, Jesus é obediência, que é igual a justiça, que é igual à vida. Distantes de Deus e da sua eterna justiça, estamos feitos escravos do pecado e sujeitos à sua condenação. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6:16. Incrível! Está tudo aí. Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, indicando claramente que para escapar da morte e da condenação eternas, precisamos nos aproximar e nos manter ligados à justiça. Onde poderia haver justiça sem obediência? Certa vez o povo de Judá, por meio dos seus governantes e demais líderes, caíram em transgressão, sendo que essa atitude é identificada na Bíblia como deixaram a lei do Senhor, segundo Crônicas 12:1. Nesse caso específico, o rei Roboão foi quem escolheu desobedecer e levar seu povo pelo mesmo caminho. Passados 5 anos do seu reinado, o Senhor Deus providenciou uma provação para todos eles, como forma de reorientá-los de volta aos caminhos da justiça e da santidade. O meio utilizado por Deus para trazer seus filhos de volta aos caminhos da obediência foi o rei Sisaque, do Egito. Ele subiu contra a capital do reino de Judá, Jerusalém, acompanhado de milhares e milhares de soldados egípcios e aliados de outras nações. Importante notar no versículo 2 do mesmo capítulo que destaca-se uma frase explicativa do porquê desse ataque contra Judá. Porque tinham transgredido contra o Senhor, é o que está escrito. Sisaque conquistou e destruiu diversas cidades de Judá e avançava vitorioso contra Jerusalém. Mas, como já enfatizamos anteriormente, junto com a provação, o Senhor envia também um meio de escape, uma forma de evitar o mal maior. Isto aconteceu pelo ministério do profeta Semaías, que veio ao rei Roboão e apresentou as advertências do Senhor. Vós me deixastes a mim, por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque. Versículo 5. Mais uma vez surge a clara relação entre a desobediência, injustiça, e a destruição e a morte. Para o bem de todos, Roboão e os demais líderes de Judá reconheceram seu pecado e se humilharam perante o Senhor. Aceitaram o fato de que estavam longe dos caminhos da justiça e da vida, e que a escravidão e a morte eram-lhes iminentes. Deus reconheceu e aceitou o pedido de perdão de Judá e evitou que Sisaque dominasse completamente o reino, mas, como um ser onisciente, o Senhor soube também que poderia haver ainda alguma possibilidade de eles retornarem aos caminhos maus, e permitiu que uma parte do povo fosse escravizada pelo inimigo, sendo que ele deixou bem claro por meio de Semaías qual era a razão desse procedimento. Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque, porém serão seus servos. E agora ele diz, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Segundo Crônicas 12, 7 e 8. O Senhor Deus deseja nossa plena liberdade,
jamais a escravidão. A obediência é uma forma de permanecermos vivos e plenamente saudáveis em sua presença. Ele é amor e justiça. O apóstolo Pedro também deixa sua orientação no sentido de buscarmos a verdadeira e não a falsa liberdade, explicando que a falsa liberdade da desobediência nada mais é que uma mentirosa capa para esconder o real desejo de malignidade do transgressor. Como livres e não tendo a liberdade por capa da malícia, mas como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Nessas palavras, o apóstolo evidencia que os servos de Deus são os que vivem a verdadeira e salutar liberdade e que não usam essa liberdade para mascarar possíveis maus intentos que surjam no coração. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Uma pérola de esperança para você. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Jeremias 51, 10. Peço que você compartilhe agora essa mensagem. Por favor, deixe seu like, inscreva-se nesse canal. Vamos juntos propagar o bem, o amor e a esperança vindos da Palavra de Deus.